Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver a questão 41, essa questão que está aqui, a 41 da seção 14.5 da regra da cadeia. Fala o seguinte, fala que a pressão de 1 mol de um gás ideal está aumentando em uma taxa de 0,05 kPa por segundo, e a temperatura também está aumentando a uma taxa de 0,15 Kelvin por segundo. Então, pediu para usar essa equação aqui, ó, PV igual a pressão vezes volume é igual a 8,31 vezes a temperatura, que é dada no exemplo 2, para determinar a taxa da variação do volume desse mol, né, desse gás ideal, quando a pressão for de 20 kPa e a temperatura for de 320 Kelvin. Ok? Então, a gente vai precisar, vamos lá, aqui eu deixei preparados os dados do problema, então eu tenho PV igual a 8,31 vezes a temperatura, pressão vezes volume, então aqui o volume, só dividindo pela pressão dos dois lados aqui, eu tenho essa fórmula para o volume, então o volume é uma função de duas variáveis que depende da temperatura e da pressão, ok? Dado por essa fórmula aí, 8,31 vezes a temperatura dividido pela pressão. Uma função de duas variáveis. Aqui eu tenho a variação da pressão, ele falou que está variando, está aumentando, né, de 0,05 kPa por segundo, é a variação da pressão. A temperatura está variando também de 0,51 kelvins por segundo, então é essa taxa. Então aqui é como que a gente calcula a variação do volume em função do tempo. Então, utilizando a regra da cadeia, considerando que temperatura e pressão, volume é uma função que depende de temperatura e pressão. E temperatura e pressão são funções que, por sua vez, também dependem do tempo. Então, o volume ele depende do tempo. Então, como que o gás está expandindo, é utilizado essa fórmula aqui. Ó. A derivada parcial do volume em relação à temperatura vezes a derivada da temperatura em função do tempo. Observe que aqui eu uso derivada parcial, aqui eu uso derivada normal, porque a função temperatura e pressão ela depende apenas de uma variável, que é o tempo. Aqui a derivada parcial do volume em relação à pressão, vezes a variação da pressão em relação ao tempo, tá vendo? Então, eu quero isso aqui quando a pressão, quando o P valer, ele colocou lá 20 kPa, e quando a temperatura for de 320 Kelvin. Então, vou fazer isso para esse dado aqui. O que acontece com essa taxa de expansão desse gás quando os valores iniciais é de 20 kPa para a pressão e de 320 Kelvin para a temperatura. Então, vamos lá. Quem que é a derivada de V em relação a T? Então, olha aqui o volume em relação a T. Então, 8,31 sobre P é constante, a derivada de T é 1, então vai dar 8,31 sobre P. O que é a derivada de V em relação à pressão? Então agora 8,31, o numerador aqui vai ser constante, e a derivada de 1 sobre P dá menos 1 sobre P ao quadrado. Então dá 8,31T, conservei, né? Dividido por P ao quadrado, beleza? Menos 1 sobre P ao quadrado é a derivada de 1 sobre P, que sobrou aqui. Esses valores aqui eu já tenho, né? Ou seja, já é estipulado. Então, quando você faz a conta para dV dt, vai dar quem? Então, eu vou substituir esses valores aqui quando o P vale 20, né? Nesse caso aqui, o P vale 20 e o T vale 320. Aqui também eu vou substituir para quando o P vale 20 e o T também 320. Então, quanto que vai dar essa conta? Então, essa primeira aqui vai dar 8,31 dividido por P, que é 20, vezes ΔT, o ΔT aqui deu 0,51, mais não, menos, né? Porque tem esse menos aqui da fórmula. Então, menos 8,31 vezes 320, né, que é o T da temperatura, dividido por 20 ao quadrado, todo mundo vezes o ΔP. ΔP vale 0,05. Pronto.
Só fazer essa continha aí, né? Vamos pegar uma calculadora aqui para nos auxiliar. Então, vamos lá. 8,31 dividido por 20 vezes ainda 0,51. Então, essa primeira parte deu 0,211.905. Menos essa parte aqui vai dar negativa, né? Vamos ver quanto que dá essa outra parte aqui. 8,31 vezes 320, ok? O numerador aqui, vezes 0,05, dividido por 400, né? Que é 20 ao quadrado, dividido por 400. Então, deu 0,3324. 0,3324. Então, esse aqui dá igual. Esse aqui é negativo, então eu vou somar com 0,211.905. Então, o resultado vai dar negativo, está comprimindo, na verdade, né? Ou seja, deu menos 120.920.495. Menos 0,120.495, ok? Então, essa é a taxa, né, que ele pediu, determinar a variação do volume quando essa pressão for 20 e a temperatura for de 320 graus Kelvin. Beleza? Espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas. Até a próxima.